Olá, começando um novo episódio do Idoso Pod. Eu sou Marcele Matias, estudante de Medicina e ligante da Liga Acadêmica de Geriatria. Estou com minha colega e ligante também, Ludmila Belo. Oi, pessoal. E estamos aqui com o nosso convidado, Henrique Faria, médico psiquiatra e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco e preceptor da residência de psiquiatria do Hospital Ulisses Pernambucano. Muito obrigada, doutor, por ter vindo hoje. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá conversar um pouquinho aí sobre saúde mental no idoso, né? É isso. Nosso tema do podcast de hoje é o adoecimento mental e o envelhecimento. A gente traz um pouquinho do conceito de saúde mental pela OMS, que é um estado de bem-estar emocional, em que o indivíduo ele consegue desenvolver suas capacidades, alcançar seus objetivos, gerenciar ali o seu estresse, gerenciar assim alguns pensamentos mais negativos. E tudo que afeta esse bem-estar pode ser chamado de adoecimento mental. Por isso, o tema que nós trouxemos hoje é muito importante de ser abordado. É verdade, é muito importante. Então, doutor, começando a primeira pergunta. Quais são os principais fatores que levam ao adoecimento mental no idoso? Como você falou bem aí, Marcelo, essa questão do bem-estar, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a interferir nessa condição de bem-estar, né? Seja um bem-estar físico, seja um bem-estar emocional, psicológico, você começa também a predispor o indivíduo, né, a pessoa de idade, para essa condição de adoecimento. E hoje a gente vive num momento, numa fase, né, em que estressores ou condições que estremecem esse bem-estar, eles estão muito presentes na nossa vida, É né? verdade. Desde sobrecarga, de atribuições, né, piora do estilo de vida, né? A gente tem, em geral, assim, diminuído o nosso tempo de dedicação para a nossa saúde, né? Atividade física, alimentação inadequada, enfim. Então, hoje tem muitos fatores que estão mais presentes na nossa vida e deixando a gente mais... E no idoso não é diferente, né? E aí outras condições que são relacionadas à idade também são fatores como solidão, né? Os filhos em geral, assim, eles ganham o mundo, constroem suas famílias e o idoso muitas vezes fica sozinho, fica em casa, ou às vezes até recebe a atenção dos filhos, da família, mas numa frequência, numa intensidade menor, o que faz com muitas vezes que eles se sintam mais sozinhos, né? E hoje a tecnologia mesmo facilitando o processo aí de aproximação através de uma ligação, de um vídeo chamada, mas não é a mesma coisa como era antigamente, né? Então isso aí tudo vai acabando deixando o idoso aí mais vulnerável, né? É verdade. E falando um pouco sobre os principais sinais e sintomas que podemos encontrar no idoso com adoecimento mental. Eu acho que você tem que um primeiro ponto de partida é você ter a noção do funcionamento daquele idoso, né? Do comportamento, da questão emocional dele. A partir daquele parâmetro que você tem, né? Que você acompanha ao longo da vida, você sabe como ele é a questão de humor, como é a questão do comportamento dele diário, do cotidiano. E a partir do momento, tendo esse parâmetro, você perceber uma mudança desse parâmetro, já é algum sinal que você tem que estar atento, né? Só que não é simplesmente mudar um padrão de comportamento, mas sim você ficar atento que era uma pessoa que saía de casa para para resolver os seus compromissos, e aí de repente você vê que essa pessoa está evitando sair, ou evitando contato, ou tendo dificuldades para resolver coisas que ele resolvia anteriormente com mais facilidade. Então, qualquer coisa que chame a atenção de uma disfuncionalidade, de uma alteração na funcionalidade dele, ou na questão da motivação, do ânimo, né? Isso aí serve de alerta para a gente estar atento, né? E ver se de fato não está acontecendo alguma coisa ali. Sim, sim. Agora, doutor, como que o adoecimento mental ele pode piorar doenças já no idoso, que ele já tinha? Interfere demais, porque a partir do momento que você tem uma mudança de um padrão, seja ele emocional ou seja ele cognitivo, né, que são
as alterações que estão mais presentes no idoso, né? E que vão impactar na funcionalidade dele. Então, a partir do momento que você percebe que está tendo uma alteração nessas esferas, consequentemente, ele vai interferir na forma como você se cuida, né? Então, seja essa alteração, por exemplo, emocional, em que você vai perder, né, a motivação, né, como, por exemplo, acontece no quadro depressivo, a motivação, né, o prazer que você tem, aquela energia vital que você tem para viver o dia a dia. Se você começa a perder aquilo, ele começa a interferir, né, e prejudicar em algum nível, né, a questão do seu autocuidado, né? E aí, nesse autocuidado sendo prejudicado, você começa a não fazer aquilo que é devido para fazer, né, nos seus tratamentos, na sua doença de base. Então, se ele tem lá um problema em relação a diabetes ou para pressão arterial, ou com alteração cardíaca, ele Começa a pode negligenciar. começar a negligenciar. E aí ele deixa de tomar o remédio, esquece às vezes de tomar o remédio, simplesmente não vai para a consulta, manter a regularidade. Isso aí vai impactar, vai aumentar a morbidade e, consequentemente, também a mortalidade desses pacientes, né? E falando mais sobre as doenças que impactam diretamente a saúde mental dos idosos, em relação à prevalência, quais são as mais comuns? A gente vê, não tem como não perceber a relação com as doenças que estão relacionadas ao envelhecimento, né? E aí a gente pontua a questão, por exemplo, dos quadros demenciais, que são muito presentes, né? E um outro contexto, um outro quadro bem importante é o próprio quadro depressivo, né? Ansioso, né? O quadro ansioso, que está muito relacionado também ao quadro depressivo, né? Transtornos do sono, né? Então a gente tem visto cada vez mais idosos com problema de insônia, né? Não só idosos, a população em geral, mas repercute nos idosos, né? O quadro depressivo está muito presente pelas condições de estresse, principalmente naqueles idosos que vivem em grandes centros urbanos, né? É que a gente está passando por todo o estresse da cidade grande, né? Os riscos, a insegurança, os medos, né? Isso aí vai aumentando a ansiedade, vai aumentando, vai isolando, vai fazendo com que ele evite contato social, e aí ele se reclui mais, fica mais dentro de casa, né? Se isolando, se sentindo só, etc., percebendo as suas limitações por conta do envelhecimento, por conta da idade. Então, você acaba realmente vendo muito esse quadro depressivo, esse quadro demencial, né? Transtorno de sono e ansiedade, que também está muito presente. Sim. Doutor, agora falando um pouquinho mais sobre a depressão, qual é as particularidades da depressão no idoso? A gente vê algumas características que diferem um pouquinho dos quadros depressivos no adulto, né? Algumas particularidades, né? Para dar o diagnóstico, né? Se a gente for olhar puramente pelos critérios diagnósticos, você tem que preencher aqueles mesmos que o jovem precisa. Sim, sim. Tá? Mas você vai ver outros sintomas que estão juntos, que estão muitas vezes presentes assim, né? E que podem servir de alerta para que aquele quadro seja depressivo. Porque muitas vezes não está aquele quadro típico do adulto jovem, do adulto de meia idade, né? Você tem muitas vezes o idoso que está com muita queixa somática, né? Esses sintomas somáticos, eles são muito presentes na depressão do idoso, né? Essa questão realmente do comprometimento da funcionalidade, o que muitas vezes limita também a sua autonomia, a sua independência, o que torna muitas vezes ele mais dependente da família, né? Isso também mexe com o emocional, a perda de capacidade, como por exemplo a questão de dirigir ou de perceber que já não consegue trabalhar como antes, isso tudo vai afetando o emocional, né? Então essa questão, né, ela vai aparecendo muito. O humor deprimido muitas vezes não está tão presente, não está tão claro, né? Às vezes você vê uma certa apatia, mas vê muita perda de prazer, que a gente chama de anedonia, né? No idoso você vê tá muitas vezes presente essa questão. E um outro dado interessante também são as dificuldades cognitivas, tá? Então muitas vezes, inclusive, confunde-se, né? Chega às vezes para ser um diagnóstico diferencial, porque a gente se confunde até que ponto é um quadro mais demencial, cognitivo, ou é um quadro depressivo, né? Então, no início, pode aparentar ser um quadro, na verdade, cognitivo e não de humor, como é um quadro depressivo. Então, você vai ver muitos sintomas
cognitivos no idoso, né? E a gente, assim, percebe, às vezes, que é uma coisa da família e, às vezes, até da prática médica, em outros ambientes, não nos ambulatórios de geriatria, da depressão no idoso ser muito negligenciada. Sim, E, sim. assim, o senhor podia falar mais um pouco sobre isso, essa negligência de... Uhum. Um primeiro ponto é porque há uma tendência, muitas vezes, da própria questão do isolamento. Não é o isolamento provocado pela depressão, mas pelas consequências da vida, né? A pessoa, o idoso, ele tende a chegar a uma faixa da vida, vai se aposentar, ele vai começar a conviver com pessoas conhecidas, amigos que começam a ter doenças graves, falecer, né? A família que ele constituiu, né? Os filhos começam a sair de casa, começam a ter a sua própria família, casar, ter filhos. E, naturalmente, ele vai ficando mais isolado por condições da vida mesmo, né? Então, essa questão aí, muitas vezes, acaba dificultando até uma detecção precoce de um quadro depressivo. Porque à medida que você não está tão presente mais na vida daquele idoso, né, você pode não estar tendo uma noção, né, tão clara do que está acontecendo na vida dele. Então, muitas vezes ele está dentro de casa, passa a semana dentro de casa, no máximo, assim, um final de semana se encontra com os filhos, com a família, né? E aquele momento ali, muitas vezes é um momento até de um pouco de empolgação, de motivação para ele, que mascara um quadro depressivo que está lá, escondido, né? Então, muitas vezes, realmente, você tem uma dificuldade de conseguir detectar isso, né? É mais fácil quando você realmente tem esse convívio, e aí a grande importância também de você estar sempre presente, sempre falando durante a semana, procurando saber o que é que eles estão fazendo, né? Se ele está saindo, está em resolver as coisas, né? Porque muitas vezes acaba se escondendo, né? Dentro do mundo dele lá, que ele já está mais restrito à sua casa, e aí passa despercebido. E muitas vezes, assim, realmente, por mais que a pessoa saia de casa, num caso, por exemplo, de uma depressão leve, que ele pode ainda sair de casa, resolver as coisas, né? Essa coisa de resolver, de ir, mas você não dá uma falsa impressão de que ele está bem, né? E que muitas vezes afasta qualquer detecção do parente, das pessoas que convivem com ele. Então, muitas vezes, realmente é negligenciado. E é uma coisa que traz repercussão, né, muito séria na vida dessa pessoa, né? É verdade, pode causar consequências, né? Isso. O senhor, doutor, citou a demência. Como a gente pode diferenciar a demência da depressão no idoso? Uhum. Tem situações que são bem complicadas, né, no diagnóstico, né? A grande dica aí realmente é você fazer uma história clínica bem detalhada, né? Porque uma coisa que é importante nessa questão do diagnóstico diferencial, sem dúvida, é você saber o curso, né? Como é que esse quadro, essa demanda que chegou no seu consultório, no seu atendimento, como começou, quando começou, de que forma, quais foram os primeiros sintomas, né? Então, como é que isso aconteceu? Tiveram alguns fatores externos no ambiente familiar, na vida dessa pessoa que favoreceram esse surgimento? Se esse início ele foi mais ou menos um início agudo, subagudo, se foi uma coisa insidiosa, né, que foi aparecendo aos poucos. Então, algumas ferramentas diagnósticas elas podem te ajudar bastante, né? A gente sabe que a clínica é soberana, tem essa questão, ela é importante, então a gente, né, não pode negligenciar com a história. A história ela tem que ser detalhadíssima, conversar não só com o paciente, mas com as pessoas próximas, né, familiares. Então, questionar às vezes não só com um familiar, mas com outro, né, de caracterizar bem, inclusive, como eu disse anteriormente, como era o comportamento dele antes, como é que isso foi aparecendo, né? Porque realmente, assim, você vê que em alguns pacientes que têm alteração de humor, tem um quadro depressivo, vai aparecer um quadro demencial. E aí você vai ter que fazer esse diagnóstico diferencial, né? Normalmente, no quadro demencial, que aí o mais prevalente é de longe a doença de Alzheimer, né? Você tem um quadro mais insidioso, né? As alterações, elas não são... Você não vê tanta alteração de humor nos primeiros, né,
momentos da doença, você vai ver a partir do momento que a doença vai avançando um pouco. Então, tem todo um contexto de início, de como ela vai aparecer no início, como ela vai evoluir nos próximos meses e anos. Então, tudo isso vai servir de sinal assim, para você conseguir fazer essa diferenciação, né? Sim. Quando a gente estava montando esse podcast, uma coisa que a gente achou interessante foi que a taxa de morte por tentativa por suicídio, ela aumenta expressivamente no idoso em relação às outras faixas etárias. Isso estava relacionado a outros fatores, como comorbidades, também polifarmácia, Fragilidade do idoso também. no idoso também que importava, e também a gente conheceu um termo que se chama suicídio subintencional, quando o idoso ele se autonegligencia, né? Deixa de se cuidar, deixa de tomar os remédios ou tomando mais do que o necessário. O senhor podia falar mais sobre esse termo? Acontece exatamente isso, né? A gente tinha falado agora minutos antes nessa questão, inclusive, da pessoa começa a se negligenciar, né? Dos seus próprios cuidados, da sua, né? Muitas vezes não vê tanto sentido mais, como se tivesse já a fase da vida que é de fato importante, ela já passou e agora já é um estágio final, que ele já cumpriu tudo, e as pessoas, inclusive, ele passar na cabeça dele que as pessoas não vão sentir tanto falta dele, né? E acaba se desleixando de si mesmo, não querendo tanto prorrogar uma expectativa de vida, porque já não se questiona, não tenho mais nada, eu fico dependendo dos outros, eu já não faço o que eu fazia antigamente, e aí começa a realmente questionar para que tá vivo e continuar vivo, né? E aí essa questão da presença dos familiares, né? Ela é muito importante, inclusive, para amenizar esse tipo de questionamento, de sintoma, de sensação que ele pode começar a ter, né? Mas, lógico, cada um tem sua vida, né? Então, é difícil você conseguir dar atenção totalmente. Então, ele acaba realmente deixando de tomar seu remédio, deixando de ir para as consultas com os médicos, que ele precisa estar regularmente indo. E aí, realmente, começa uma coisa silenciosa, que é velada, ele né? não tem a intenção de fazer algo para si mesmo, né? De fato, assim, ou vontade, ou às vezes até coragem mesmo, enfim, mas assume uma posição de passividade. Não ser ativo para fazer, mas se torna passivo diante de si mesmo, dos seus autocuidados. E isso aí vai gerar uma coisa que vai se agravar, e que pode até, em certo momento, tornar uma coisa mais ativa, né? Então, é um motivo de preocupação muito grande hoje, essa questão do comportamento suicida do idoso, né? A gente tem se preocupado que o idoso, né, nos últimos anos aí tem aumentado bastante essas taxas de suicídio, né? A gente tem se preocupado com isso e com jovem também, adolescente, que também nos últimos tempos aumentou muito essas taxas, né, de suicídio, né? E a gente tem que estar atento. Infelizmente, é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia. É bem sério, né? Doutor, agora, a partir do momento que a gente consegue ali notar uns sinais e sintomas desse mais adoecimento mental, até desse negligenciamento com a própria saúde do idoso, né? Quais seriam os primeiros passos ali para o tratamento, para levar a um tratamento, tanto da parte do cuidador, que está ali com ele todos os dias e consegue perceber, tanto ali também do médico assistente ali, talvez de uma atenção primária, que note que aquele paciente está, assim, na saúde mental já não está das melhores. É bem... são situações complicadas, que muitas vezes o idoso até percebe que não está bem. A gente vê muitos idosos com essa característica de não quererem ir para o tratamento, ou de quererem mascarar o fato de não estar bem para não preocupar os familiares, tudo. Mas cabe a gente estar atento e vigilante em relação a isso. A gente vê, inclusive, tem uma questão que muitas vezes está relacionado, principalmente naqueles casos em que a gente está diante de um viúvo, de uma viúva, né? Porque aí o sentimento de solidão, né? Ele é mais intenso, né? Muitas vezes há o casal, pelo menos um se apoia no outro, etc., né? Mas o fato de estar sozinho, ele é um fator, inclusive, de risco para suicídio maior do que quem é casado, né? Na terceira idade também.
Então, assim, tem que estar atento aos sinais e, a partir daí, realmente, você se mobilizar para ir e, muitas vezes, interceder de forma ativa, caso ele não queira ir. Né? E aí você pode fazer desde conversar seriamente com ele, da necessidade e da importância dele ir tratar, da importância dele, né? E também da questão, muitas vezes, se ele se recusa a ir e você tem dificuldade, até mesmo de levar um profissional lá, tá? Mas que precisa intervir de alguma forma. E o cuidador, né? O cuidador, assim, muitas vezes, ele tem que estar atento também, né? Para ver indícios de um agravamento, de alguma questão, né? E a questão, quando uma característica importante também é quando o cuidador ele é familiar, né? Que aí, assim, às vezes tira por menos alguma coisa, mas não quer enxergar, às vezes, uma piora, um agravamento, por questão de defesa emocional do próprio, né? Então, há uma sobrecarga que é gerada ali tanto no próprio paciente, mas com o familiar também, ele sofre muito ao ver o paciente, muitas vezes ele não quer ver o óbvio, né? Então, tem que se trabalhar também até o cuidador nessa questão emocional, né? A família que está lá, às vezes é um filho, né? O idoso tem lá 3, 4 filhos, né? Mas é um que fica sob a responsabilidade. Nesse que fica a responsabilidade é uma sobrecarga muito grande, né? Então, você não pode jogar toda a responsabilidade para esse único cuidador, filho que está lá 24 horas por dia cuidando, porque o emocional dele também mexe. Muitas vezes ele está esgotado, não vê coisas que são claras e que podem sinalizar uma piora, né? Então, na verdade, todo mundo tem que participar, tem que estar presente, dar sua contribuição e estar atento para esses sinais e não pode negligenciar, porque a tendência, se não for tratado adequadamente, é de realmente do quadro se agravar. Verdade. O senhor já falou um pouquinho sobre os fatores protetores, né, para uma boa saúde mental, sobre solidão. Podiam falar de mais alguns? Sim, tem uma coisa que a gente bate muito hoje na tecla, é a questão para proteção não só em relação ao envelhecimento, mas até mesmo já da doença instalada, né? Que é a questão de você cuidar não só da atividade física, da dieta, de um sono adequado, né? Mas tem outros fatores, e um em especial, a gente tem falado muito, que é você praticar e exercer a questão da sua espiritualidade, né? Esse aspecto da espiritualidade tem cada vez mais mostrado em estudos, em evidências robustas, em estudos, o seu papel protetor. Então, não só na questão de prevenção, né? A gente não precisa chegar a deixar que a doença bata na nossa porta para a gente começar a investir nisso, né? O investimento nessa questão da espiritualidade / religiosidade, ela tem que ser desde sempre, né? Então, isso é uma coisa que tem um fator protetor enorme, inclusive para esses casos de suicídio. Muitas vezes o suicídio ele não acontece porque a pessoa tem um apego muito grande à questão da espiritualidade, da religião, e ele não faz por isso, tá? Então, muitas vezes, por todas as outras coisas, ele praticamente desistiu, mas conta disso eu não faço, né? Então, é um fator protetor muito importante, muito relevante, tanto para a prevenção de doenças, é uma coisa que a gente tem que fazer a vida toda, né? Independente de religião, independente de crença, é praticar a espiritualidade, né? Porque lá você vai seguir preceitos que são muito importantes, né? O não julgamento, a gratidão. Então, você fazer isso, exercitar isso diariamente é uma coisa que vai lhe prevenir, vai trazer muita sensação boa de bem-estar, né? De uma sensação de conforto, de que isso vai te proteger, né? Vai estabilizar, vai deixar seu humor, né? mais fortalecido, né? Isso é uma coisa muito importante. E outras coisas que seriam, mas basicamente, você afastar estressores da sua vida. Se eu estou com a sobrecarga de trabalho, sobrecarga disso, aquilo, eu tenho que diminuir essa carga, né? E meditação é uma ferramenta importantíssima. Hoje tem o mindfulness, né? Que é uma prática, né, da atenção plena, de você curtir o momento presente, deixar menos aquilo que ficou para trás, do passado, que te prende muito, ou aquela preocupação para o amanhã, que a gente está muito hoje preocupado com o amanhã, né? Com as incertezas que a gente não vai ter como ter certeza, né?
Então, é aproveitar o momento, aproveitar um café, uma conversa, um bate-papo, um podcast, né? Então, assim, coisas que a gente possa realmente trazer uma sensação de bem-estar, realmente de tranquilidade. Sim, é bem interessante essa questão também da religião. É, agora, sendo a saúde mental um pilar para a qualidade de vida em geral, como pode ser feito a prevenção e a promoção ali da saúde mental na questão do envelhecimento? Uma coisa, não sei se vocês já viram, mas eu gosto sempre de citar, tem um estudo, é o estudo do longevidade, lá de um grupo lá de Harvard, né? De Boston. O maior estudo feito até hoje, né? Foi começado no século passado, com pessoas que eram estudantes universitários em Harvard, e eles começaram a pesquisar, o objetivo inclusive era outro, né? E aí eles começaram a pesquisar algumas características em relação a esses grupos e lógico que esse estudo ele foi desdobrado em outros ao longo do tempo, já assumiu outro pesquisador no lugar, né, outros pesquisadores, porque atravessou o século e continua ainda tendo. E um dado muito importante foi visto nessas pessoas no estudo, que foi uma surpresa, inclusive para eles, os pesquisadores responsáveis, que chamou a atenção que esses jovens que eram universitários lá em Harvard, que depois, mais na frente, eram idosos, então eles acompanharam toda uma vida dessas pessoas, o que chamou mais atenção e que foi o impacto naqueles que se diziam pessoas felizes já na terceira idade, assim, olhava para trás assim, para a vida e disse, poxa, minha vida foi maravilhosa. A grande questão que pesou nessa qualidade de vida e nessa felicidade foi o convívio social. Então, tanto o suporte social que ele tem da família, como os laços sociais que ele tem com as amizades, com os amigos, com os grupos que ele convivia, grupo da igreja, grupo que fazia alguma prática, que tem alguma ideologia que ele siga, né? Então, a qualidade de vida, eu acho que ela está muito relacionada à forma como a gente se relaciona com o outro, né? Com os familiares, com amigos, com as pessoas conhecidas, com os estranhos na rua, né? E a qualidade de vida ela tem também da forma como a gente encara a vida, né? Eu acho que a partir do momento que a gente encara a vida como um mar de possibilidades, de coisas positivas, né? De crescimento pessoal, de conhecimento, né? De oportunidade, né? Eu acho que isso aí muda muito a qualidade de vida, né? Então eu acho que vai partir muito da forma como a gente olha. Se a gente tem uma dificuldade de olhar e lidar com isso, eu acho que um grande caminho, que eu recomendaria inclusive para todo mundo, não precisa ter problema psiquiátrico, é fazer uma terapia. Acho que a terapia ela só tem a acrescentar para as pessoas, né, em busca dessa qualidade de vida. A gente não pode esquecer exercício físico, dieta, né, um sono. Hoje é um mundo de privação de sono. A pessoa, ao invés de estar dormindo de 10 horas da noite, 9 horas, 8 horas, mas cedo, a pessoa fica lá no celular até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, aí dorme menos do que o habitual. Isso aí já é um ponto de piora na qualidade de vida. Então, a gente tem que estar atento para essas coisas, para cuidar disso. Então, a qualidade de vida ela vai ser uma consequência. A partir do momento que a gente se dedica e vai atrás disso tudo, a consequência da qualidade de vida ela vai ser boa. Essa questão do sono é raro, mas acontece com frequência, a gente dormir muito tarde. Com frequência. Uma coisa que eu tinha visto no Instagram, numa publicação, porque às vezes eu já escutei muitas vezes a frase de você nasce sozinho, você morre sozinho. Mas a publicação estava falando que viver é um coletivo. E esse estudo de Harvard mostra muito isso, né? De a coletividade. Você ler livros que outra pessoa escreveu, você mora numa casa que outra pessoa construiu, né? Isso. Então, isso. você está sempre num coletivo e se inserir nesse coletivo é importante. Pronto, para terminar o podcast, a última pergunta seria mais, assim, sobre dicas de como fazer a abordagem da saúde mental de um idoso que tem uma queixa emocional para um médico generalista. Eu acho que essa questão emocional do idoso, a gente tem que estar atento para a ponta do iceberg, né? É meio que, às vezes, um detalhezinho que, na verdade, está representando ali. Parece uma coisa insignificante, mas que, na verdade, está só representando uma coisa que é muito maior. Então, a gente tem que estar atento para perceber isso. Muitas vezes, o idoso,
ele vai chegar se queixando de dor, que é um sintoma muito comum, né? É um sintoma muito comum no idoso, né? Por conta do envelhecimento, enfim. E aí, essa dor, na verdade, é até uma representação meio que simbólica do que está por trás disso, né? Então, muitas vezes é a questão emocional que está fazendo com que essa dor esteja pior, né? Aparecendo ao ponto dele gritar por socorro, né? Mas porque é uma forma dele pedir esse socorro para as pessoas que não estão vendo. Então, muitas vezes a gente tem que estar atento para esses pequenos sinais. Seria Então, a dor por uma somatização de uma Sim. questão emocional, né? Exatamente, né? E a dor, ela muitas vezes é um dos grandes motivos para o idoso realmente se deprimir, porque a dor vai gerar muitas vezes limitação funcional, né? Limitação, às vezes, de uma dor na perna ou uma incapacidade que ele tenha, né? Já pode ser o suficiente para ele sair menos, já pode ser o suficiente para mexer emocionalmente nele, na autonomia, e aí vai uma coisa. Às vezes é uma dor inespecífica mesmo. Uma vez uma dor aqui, na outra semana a dor em outro lugar, né? Então, às vezes a gente só escuta a questão da dor e vai passar um analgésico, vai passar um anti-inflamatório. E como essa dor já tinha o que foi, então eu estou usando a dor como ponto de referência porque é um sintoma muito comum, mas podem ser outros relatos, né? Pode ser outra argumentação que, na verdade, está representando algo emocional que está lá por trás. A própria insônia. A própria insônia. Por que está perdendo esse sono, né? Dormia bem antes, mudou esse padrão de sono, né? Estou dormindo pouco, tá? Então vamos fazer um remédio para dormir, né? Mas será que você está tratando a causa, né? Talvez a insônia seja um sintoma do quadro depressivo. Então, eu acho que é uma grande dica assim, para o generalista, para as pessoas, para os colegas médicos que estão aí na ponta, é você caracterizar melhor aquela queixa. Qual foi o objetivo? O que é que o paciente está chegando ali para reclamar e pedir ajuda? Por quê? Qual o motivo? O que é que está acontecendo? E não simplesmente a gente se limitar ao sintoma que ele está trazendo e a gente ter um olhar mais global assim, que pode estar... Ele está, na verdade, só botando a pontinha do iceberg para ver se você vê o tamanho do iceberg, né? Então, a gente detalha bem esse aspecto. Então, concluindo, a gente, no final do nosso podcast, já estamos finalizando, que a gente tem que olhar para o nosso idoso, prestar atenção nele, principalmente ali quando a pessoa que está ali convivendo com ele, para começar a notar se a saúde mental dele, assim como todas as outras doenças que podem para a qualidade da vida dele em si, né? Isso. Então, finalizando o nosso podcast, muito obrigada, doutor, por vir hoje, trazer seus conhecimentos, compartilhá-los com a gente, tá certo? E muito obrigada por quem está acompanhando o nosso podcast. E o convite fica para vocês seguirem o Instagram da Liga, @LigaLaGeup. Doutor Henrique, se eu tenho algum contato, rede social? Eu tenho um Instagram, né? Quem quiser dar uma olhadinha lá, Dr. Henrique Faria, né? Arroba não, é o e-mail. Dr. Henrique Faria, né? No Instagram. E tem o telefone do consultório, enfim, eu atendo consultório, atendo no Oswaldo Cruz, né? No consultório, quem quiser entrar em contato, o número é 99971-9333, né? E estou atendendo no Oswaldo Cruz, né? Alguns dias da semana, no ambulatório, também para ajudar o pessoal aí no SUS, né? A atender a demanda lá. E assim termina o nosso podcast sobre adoecimento mental e envelhecimento. Um convite é para seguir nosso Instagram, @LigaLaGeup.